Olá, alunos! Então, estou aqui novamente, professora Karine, gravando mais uma aula de Química, agora com a explicação do primeiro material do terceiro bimestre. Então, vamos lá. Então, aqui o nosso material, né, que está disponível, vocês podem pegar ou no arquivo ou impresso. Então, ele está falando das funções inorgânicas. Então, essas nossas substâncias químicas que foram formadas nas ligações, elas podem ser de dois tipos, ou inorgânicas ou orgânicas. As inorgânicas vocês estudam agora no primeiro ano e as orgânicas são estudadas no terceiro ano. Então, vamos lá. Essas ligações químicas vão formar essas substâncias que podem ser simples ou compostas. Tá? Elas vão ter propriedades físicas e químicas diferentes de acordo com o que elas formarem, com os elementos e com as propriedades dos compostos que nós vamos chamar agora de funções. Funções orgânicas, funções da química, ou melhor, funções inorgânicas ou funções da química inorgânica. Tá? Vocês podem achar também desse jeito. As funções inorgânicas são 4. As funções orgânicas têm mais tipos. As inorgânicas são 4 tipos: ácidos, bases, sais e óxidos. Tá? Então, vamos começar aqui pelos ácidos. Tá? Então, o que é um ácido? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar esse conceito do nono ano. Seria uma substância que seria corrosiva. Né? Então, tem várias propostas de autores diferentes. Resumindo os autores, nós vamos ter que o ácido é uma substância química que vai ter elemento H, elemento hidrogênio, que pode sair como um íon, como nós vimos lá na ligação iônica. Né? Então, tinha o íon positivo e o íon negativo. Tá? O íon positivo era o cátion, o íon negativo era o ânion. Esses íons podem se desprender. Então, no caso, quando desprende hidrogênio, essa função é um ácido. Tá? Essas substâncias vão ter propriedades que comportam aí a condutividade, né? Conduz corrente elétrica, elas têm indicação sobre ácidos e bases, né? Sobre indicadores, né, de ácido-base e estando em solução, né, ela conduz corrente elétrica, né, porque a maioria delas vão ser líquidas e aí a gente vai conseguir diluir elas, né, porque não vamos ter acesso a elas num estado muito puro, né, principalmente para fins educacionais, e aí ela vai conduzir corrente elétrica por esse desprendimento de íons. Então, aqui eu apresento para vocês, então é bem resumido esse conteúdo, algumas substâncias, algumas fórmulas, alguns nomes para vocês acostumarem com a nomenclatura e o uso de algumas dessas substâncias químicas, tá? Então, desculpe o barulhinho de fundo que eu estou gravando aqui, infelizmente não é um estúdio, né? Então, a primeira substância aí, o ácido carbônico, que está presente nos refrigerantes. O ácido nítrico ou nitroso, né, no caso, o nitroso primeiro, né, é um ácido fraco que acontece aí pela reação da soda cáustica com o dióxido de nitrogênio. Então, já está mostrando a reação de formação dele. Então, para nós, por enquanto, ainda não tem essa necessidade. Vamos pegar aqui o ácido nítrico, né? Então, o ácido nítrico é um ácido forte. O ácido sulfuroso, um ácido fraco, e o ácido sulfúrico, um ácido forte. Aqui nessa tabelinha não apareceu para vocês o ácido clorídrico, que é o HCl, né, de cloro, então hidrogênio e cloro, que também é bem importante, que aparece aí no nosso estômago, uma concentração diluída, e é o que às vezes dá aquela sensação de queimação no estômago, ou para alguns gastrite, né? Então, seria proveniente do excesso desse ácido no estômago. Aqui a gente tem a função base. Então, o que seria uma base? Seria o que a gente chama de hidróxido, já para familiarizar com essa partícula aqui
hidroxila esse O e H, que é a parte negativa que vai sair da nossa substância química, né? Então, vai sair o ânion dessa substância. Então, aí elas também vão conduzir corrente elétrica, porque tem o desprendimento de íons, e uma das propriedades dessas bases também a condução de corrente elétrica e ação sobre indicadores de ácido base, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, aqui aparecem as fórmulas e os nomes usuais para algumas substâncias químicas do dia a dia de vocês. Então, KOH, hidróxido de potássio. Então, cuidado que esse K aqui é potássio, tá? Então, lá pela nomenclatura dos elementos químicos, o elemento K, ou melhor, o elemento potássio, tem a representação pela letra K, o símbolo K. Então, ele é uma base forte. Então, nós temos depois hidróxido de amônio, uma base fraca, que aparece aí para vocês comercialmente na composição de muitos desinfetantes. Então, a gente está usando muito esses desinfetantes à base de amônia também. Então, aqui nós temos mais uma substância, o hidróxido de cálcio, uma base forte, também conhecida como cal hidratada, cal extinta, cal virgem, usada na construção civil, né? Então, a gente pega o óxido de cálcio e hidrata ele, coloca água, e aí conseguimos fabricar hidróxido de cálcio. Aqui abaixo, hidróxido de zinco, uma base fraca, e aqui eu tenho hidróxido de alumínio, então Al, alumínio, hidróxido de alumínio, né? Então tem um caráter anfótero aí, então vamos deixar ele aí para vocês verem aí. Aqui fala também, deixa eu ver, sim, antigamente, né, ele era usado como antiácido, então quando a gente pedia no médico um antiácido, eles davam um hidróxido de alumínio, que era uma substância leitosa, branca, né, então meio complicada de misturar, que ele não dilui muito bem em água, e resolvia muito bem esse problema de acidez no estômago, né? Então mais adiante a gente vai ver por que usava esse hidróxido de sódio ou usava uma base para resolver um problema de acidez no estômago. Então aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa parte da identificação de ácidos e base usando indicadores. Então, indicadores, depois eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando isso de forma prática, tá? Então, nós temos vários tipos de indicadores, nós temos papéis, nós temos substâncias indicadoras que variam de acordo com a presença de ácido ou de base, como vocês podem ver aqui, tá? Então, ele varia um pouquinho aí, deixa eu só puxar aqui um pouquinho para enquadrar melhor para vocês. Varia de acordo com a presença do ácido, com a presença da base, tá? Então, assim a gente consegue verificar diretamente se a substância é ácida ou é básica. Aí nós temos outros equipamentos que conseguem medir com precisão a quantidade ou o valor dessa acidez e o valor dessa basicidade, que ele varia numa escala de 1 até 14, tá? Mas aí já é uma coisa mais complicadinha para fazer. O que mais se utiliza são essas escalas aqui de cores. Então tem o papel também universal, que depois eu vou mostrar para vocês no experimento. Aqui aparece para vocês também a função sal. Então, sal, um composto formado a partir da reação de um ácido com uma base. Então, essa era a parte que eu falei ali, depois eu vou fazer um vídeo extra para mostrar isso para vocês. Como é que acontece essa reação aqui. Então, eu tinha comentado com vocês do hidróxido, ou melhor, do nosso ácido clorídrico, aliás, né, que reagia com o nosso hidróxido de sódio. E aí ele forma cloreto de sódio e água, tá? Então eu vou mostrar para vocês depois num outro vídeo, de uma forma diferente, essa explicação aqui, para vocês chegarem no mesmo resultado, tá? Então uma reação de um ácido com uma base forma um sal mais água, tá? Então isso é o que nós temos nesse material aqui.
e aí depois eu vou explicar para vocês essa parte que está aí para ilustrar. Então aqui tem o link para o formulário, onde vocês conseguem responder algumas coisas sobre isso aqui, tá? Então, por enquanto seria isso. Qualquer dúvida, deixe os comentários de vocês aí, que eu terei maior prazer em gravar um vídeo explicando isso para vocês. Até mais!